26. Quietude. Estou sendo perseguido. Suspeito que pelos seus amigos da 17ª Fractal. Acredito que eles estejam perdidos, seguindo uma trilha falsa que deixei. Eles vão ser mais felizes desse jeito. Duvido que tenham alguma ideia do que fazer comigo caso efetivamente me capturem. Eu estava na câmara obscurecida do monastério, leu Littman, diante do púlpito com o túmulo aberto em sua frente. Seus pontos mais distantes pintados com poça de negrume onde a luz não alcançava. Sentei-me no chão, pensando naquela treva, naquela invisibilidade. Eu não podia saber ao certo o que estava escondido naquela noite. Suspeitava que havia paredes fortes e grossas, mas como poderia saber sem ver? Quando tudo estava oculto, em que um homem podia confiar como verdadeiro? Littman, uma das escribas de Dalinar, era alta e roliça e trajava um vestido de seda violeta com arremates amarelos. Estava lendo para Dalinar enquanto ele fitava os mapas na parede da sua sala de estar. Já gostei dele, hein? Aquela sala estava equipada com uma rica mobília de madeira e finos tapetes trançados importados de Marat, a oeste. Uma jarra de cristal de vinho vespertino, laranja, muito leve, estava sobre uma mesinha de pernas longas no canto, faiscando com a luz das esferas de diamante penduradas nos candelabros. Chamas de vela, continuou Littman. O trecho era de O Caminho dos Reis, lido da mesma cópia que pertencera a Gavilar. Uma dúzia de velas arderão até a morte na prateleira diante de mim. Elas tremulavam a cada respiração minha. Para elas, eu era um gigante, apavorante e destruidor. E mesmo assim, se eu me aproximasse demais, elas poderiam me destruir. Meu hálito invisível, o pulso da vida que fluía para dentro e para fora, poderia extingui-las sem esforço, enquanto meus dedos não poderiam fazer o mesmo sem receber a dor como troco. Dalinar girou distraidamente seu anel de sinete, pensativo. Era uma safira gravada com um par de glifos Colin. Renan estava ao seu lado, vestindo um casaco azul e prata com nós dourados nos ombros, marcando-o como um príncipe. Adolin não estava. Dalinar e ele estavam pisando em ovos um com o outro desde a discussão na galeria. Compreendi um momento de quietude, leu Littman. Aquelas chamas de vela eram como as vidas dos homens, tão frágeis, tão perigosas. Deixadas em paz, elas aqueciam e iluminavam. Quando fora do controle, podiam destruir aquilo que deviam iluminar. Fogueiras embrionárias, cada uma delas carregando uma semente de destruição tão potente que poderia derrubar cidades e botar reis de joelhos. Anos mais tarde, minha mente retornaria àquela noite calma e silenciosa, quando fitei fileiras de luzes vivas. E eu entenderia. Receber lealdade é como ser infundido como uma gema, ser dotado com a assustadora permissão de destruir não só a si mesmo, mas a tudo que está sob seus cuidados. Littman se deteve. Era o final da sequência. Obrigado, luminosa Littman, disse Dalinar. Já é o bastante. A mulher lhe inclinou a cabeça com respeito. Ela buscou sua jovem pupila no canto da sala e ambas partiram, deixando o livro no púlpito. Aquela sequência se tornara uma das favoritas de Dalinar. Ouvi-la geralmente o consolava. Outra pessoa soubera, alguém mais havia compreendido como ele se sentia. Mas naquele dia ela não trouxe o alívio costumeiro. Só o lembrou dos argumentos de Adolin. Nenhum deles mencionava algo que o próprio Dalinar já não houvesse considerado, mas ser confrontado por alguém em quem confiava havia abalado tudo. Pegou-se fitando seus mapas, cópias menores daqueles pendurados na galeria. Haviam sido recriados para ele pelo cartógrafo real, Isazik Shulin. E se as visões de Dalinar realmente fossem apenas fantasmas? Frequentemente ansiara pelos dias de glória do passado de Aletikar. Será que as visões eram uma resposta de somente a isso? Uma maneira subconsciente de permitir-se ser um herói,
ou de dar a si mesmo justificativas para persistir teimosamente nos seus objetivos? Um pensamento perturbador. Sob outro ponto de vista, aqueles comandos fantasmagóricos para unificar soavam muito similares ao discurso da hierocracia quando tentou conquistar o mundo 5 séculos antes. Dalinar deu as costas aos mapas e atravessou a sala, as botas pisando num tapete macio. Macio demais. Ele havia passado a maior parte da vida em acampamentos de guerra. Dormir em carroças, casernas de pedra e tendas apertadas a sotavento de formações rochosas. Em comparação com isso, sua habitação atual era praticamente uma mansão. Sentia que devia deixar de lado todo aquele refinamento. Mas que propósito isso cumpriria? Ele parou no púlpito e correu os dedos pelas páginas espessas tomadas por linhas em tinta violeta. Não podia ler as palavras, mas podia quase senti-las, emanando da página como luz das tempestades de uma esfera. Seriam as palavras daquele livro a causa dos seus problemas? As visões haviam começado vários meses atrás, depois que ele ouvira pela primeira vez leituras daquele material. Ele pousou a mão sobre as frias páginas cobertas de tinta. Sua terra natal estava dividida a ponto de ruptura. A guerra estava em suspenso e ele fora subitamente tomado pelos mesmos mitos e ideais que haviam levado à queda do seu irmão. Aquele era o momento em que os aletianos precisavam do espinho negro, não de um soldado velho e cansado que fazia de conta que era filósofo. Maldição, pensou. Pensei que já havia me resolvido. Ele fechou o volume de encadernação de couro, fazendo a lombada estalar. Levou até a prateleira e colocou de volta no lugar. Pai? Perguntou Renarim. Há algo que eu possa fazer pelo senhor? Gostaria que houvesse, filho. Dalinar tocou levemente a lombada do livro. Que ironia. Este livro já foi considerado uma das grandes obras-primas da filosofia política, sabia? Jasna me contou que os reis de todo o mundo costumavam estudá-lo diariamente. Agora é considerado quase blasfemo. Renarim não respondeu. Ainda assim, continuou Dalinar, andando de volta até o mapa da parede. O grão-príncipe Aladar recusou minha oferta de aliança, assim como Royon. Você tem alguma sugestão sobre quem devo abordar em seguida? Adolin disse que devíamos nos preocupar mais com o plano de Sadias de nos destruir. A sala ficou em silêncio. Aquele era um hábito de Renarim, matar conversas com como um arqueiro inimigo, caçando oficiais no campo de batalha. Lembrou alguém das crônicas de Gelo e Fogo? Seu irmão está certo em se preocupar, concedeu Dalinar. Mas avançar contra Sadias enfraqueceria Letkar como um reino. Pelo mesmo motivo, Sadias não se arriscará a agir contra nós. Ele vai enxergar isso. Assim espero. Cornetas soaram subitamente do lado de fora, seus toques ecoando de modo profundo e retumbante. Dalinar e Renarim estancaram. Parcindianos avistados nas planícies. Um segundo grupo de toques soou. Platô 23 do segundo quadrante. Os batedores de Dalinar consideravam o platô contestado perto o bastante para que suas forças chegassem primeiro. Dalinar atravessou a sala correndo, deixando momentaneamente de lado todos os outros pensamentos, suas botas batendo no tapete espesso. Ele escancarou a porta e avançou pelo corredor iluminado por luz das tempestades. A porta da sala de guerra estava aberta e Teleb, o alto oficial de serviço, empertigado como sempre, seu olhar verde claro alerta e penetrante. Saudou Dalinar quando ele entrava. Teleb mantinha seu cabelo longo em uma trança e tinha uma tatuagem azul no rosto, marcando-o como um sangue antigo. Do outro lado da sala, sua esposa, Kalami, estava sentada atrás de uma mesa de pernas longas e um banco alto. Seu cabelo escuro só tinha 2 tranças laterais pequenas e presas para o alto, o resto pendendo pelas costas do vestido violeta até tocar o topo do banco. Uau, que cabeludo, hein? Ela era uma renomada historiadora e havia solicitado permissão para registrar reuniões como aquela. Planejava escrever uma história da guerra.
Senhor, disse Teleb, um demônio do abismo se arrastou para o platô há menos de um quarto de hora atrás. Ele apontou para o mapa de batalha que continha glifos marcando cada platô. Dalinar se aproximou, com um grupo de oficiais se reunindo ao seu redor. Quão longe você diria que está? Indagou Dalinar, coçando o queixo. Talvez 2 horas, respondeu Teleb, indicando uma rota que um de seus homens havia desenhado no mapa. Senhor, acho que temos uma boa chance nessa situação. O Luminobre Aladar terá que atravessar 6 platôs devolutos até alcançar a área contestada, enquanto nós temos uma linha quase direta. O Luminobre Sadeias teria dificuldade, já que precisaria dar a volta ao redor de vários abismos bem largos para serem cruzados com pontes. Aposto que ele nem vai tentar. Dalinar tinha de fato a linha mais direta. Contudo, hesitou. Havia meses desde a última vez em que saíra para disputar um platô. Andara distraído, suas tropas necessárias para proteger estradas e patrulhar os grandes mercados que cresceram fora dos acampamentos de guerra. E agora as perguntas de Adolin pesavam sobre ele, pressionando-o. Parecia um momento péssimo para sair em batalha. Não, ele pensou. Não, eu preciso fazer isso. Vencer uma escaramuça de platô seria ótimo para o moral da tropa e ajudaria a desacreditar os rumores do acampamento. Vamos marchar, declarou Dalinar. Alguns dos oficiais gritaram entusiasmados, uma mostra extrema de emoção para os aletianos, normalmente mais reservados. E seu filho, Luminobre? Perguntou Teleb. Ele obviamente ouvira sobre o confronto dos dois. Dalinar duvidava que houvesse uma pessoa nos 10 acampamentos de guerra que não soubesse do acontecido. Mande alguém chamá-lo, ordenou Dalinar com firmeza. Adolin provavelmente precisava tanto ou mais que ele. Os oficiais debandaram. Os portadores de armadura de Dalinar entraram em um segundo depois. Uns poucos minutos haviam se passado desde o soar das trombetas, mas depois de 6 anos de combate, a máquina de guerra funcionava perfeitamente no chamado ao combate. Do lado de fora, ouviu o terceiro toque das trombetas, chamando suas forças para a batalha. Os portadores de armadura inspecionaram suas botas, conferindo se os laços estavam firmes. Depois trouxeram um longo colete acolchoado para jogar sobre seu uniforme. Em seguida, posicionaram os escarpes, armadura para suas botas, no chão diante dele. O interior brilhava com a luz das safiras em seus entalhes. Dalinar lembrou-se da sua visão mais recente. O radiante, sua armadura brilhando com glifos. A armadura fractal moderna não brilhava daquele jeito. Poderia somente ter inventado esse detalhe? Teria inventado? Não há tempo para pensar nisso agora, decidiu. Deixou de lado suas incertezas e preocupações, algo que aprendera a fazer durante suas primeiras batalhas na juventude. Um guerreiro precisava ter foco. As perguntas de Adolin ainda estariam esperando por ele quando finalmente voltasse. Por enquanto, não podia permitir-se incertezas ou dúvidas. Estava na hora de ser o espinho negro. Ele calçou os escarpes e as correias se estreitaram por conta própria, ajustando-se ao redor das suas botas. Queria uma dessa, hein? As grevas vieram em seguida, cobrindo suas pernas e joelhos e encaixando-se nos escarpes. A armadura fractal não era como uma armadura comum. Não havia cota de malha de aço nem correias de couro nas juntas. As emendas da armadura fractal eram feitas de placas menores entrelaçadas e sobrepostas, incrivelmente intrincadas, sem deixar espaços vulneráveis. Havia muito pouca fricção ou incômodo. Cada peça se encaixava com perfeição, como se houvesse sido feita especificamente para Dalinar. A armadura sempre era vestida dos pés para cima. A armadura fractal era extremamente pesada. Sem a força ampliada que ela fornecia, homem algum conseguiria lutar dentro dela. Dalinar ficou imóvel enquanto os portadores de armadura fixavam os colchotes sobre suas coxas e prendiam-nos ao colete e ao fraldão ao redor de sua cintura e lombar. Um saiote feito de pequenas placas interconectadas veio em seguida, chegando até os joelhos. Luminobre, chamou Teleb andando em sua direção. Já pensou na minha sugestão sobre as pontes?
Você sabe o que acho de pontes carregadas por homens, Teleb? Respondeu Dalinar, enquanto os portadores prendiam seu peitoral. Então cobriam seus braços com os braçais e antebraçais. Já podia sentir a força da armadura fluindo através dele. Não teremos que usar as pontes menores para a ofensiva, disse Teleb. Só para chegar até o platô contestado. Ainda teremos que levar as pontes puxadas por Chules para atravessar aquele último abismo, replicou Dalinar. Não estou convencido de que as equipes de pontes se moveriam mais rápido. Não quando temos que esperar por esses animais. Teleb suspirou. Dalinar reconsiderou. Um bom oficial era aquele que aceitava ordens e as cumpria, mesmo quando discordava delas. Mas a marca de um excelente oficial era que ele também tentava inovar e oferecer sugestões apropriadas. Você pode recrutar e treinar uma equipe de ponte, concedeu Dalinar. Vamos ver. Nessas corridas, mesmo alguns minutos podem ser significativos. Teleb sorriu. Obrigado, senhor. Dalinar aceitou com a mão esquerda, enquanto os portadores de armadura prendiam a manopla na sua mão direita. Ele cerrou o punho, placas minúsculas se curvando perfeitamente. A manopla da esquerda veio em seguida. Então o gorjal passou sobre sua cabeça, cobrindo seu pescoço, os guarda-braços nos seus anteombros e o elmo na sua cabeça. Finalmente, os portadores prenderam sua capa ao guarda-braços. Para que capa? Dalinar respirou fundo, sentindo a euforia se acumulando para a batalha que se aproximava. Ele saiu a passos largos da sala de guerra, com pisadas firmes e sólidas. Atendentes e servos se dispersaram diante dele, abrindo o caminho. Usar uma armadura fractal novamente depois de um longo período sem ela era como despertar depois de uma noite sentindo-se grogue ou desorientado. A animação do seu passo, o ímpeto que parecia receber da armadura, faziam com que quisesse disparar pelo corredor e por que não? Ele começou a correr. Teleb e os outros deram gritos de surpresa, se apressando para acompanhá-lo. Dalinar deixou-os para trás facilmente, alcançando os portões dianteiros do complexo e saltando, pulando os longos degraus que conduziam para fora do seu enclave. Exultante, ele sorriu durante o salto, então bateu no chão. A força rachou a pedra aos seus pés e ele se agachou com o impacto. Diante dele, fileiras bem ordenadas de casernas cruzavam seu acampamento de guerra, seguindo em formato de meia-lua, com uma área de concentração e um refeitório no centro de cada batalhão. Seus oficiais alcançaram o topo das escadas, olhando-o perplexos. Renarin estava com eles, vestindo seu uniforme que nunca vira uma batalha, a mão erguida contra a luz do sol. Dalinar sentiu-se tolo. Por acaso era um rapaz que acabara de ter o primeiro gosto da armadura fractal? De volta ao trabalho. Chega de brincadeira. Peloton, seu chefe de infantaria, saudou Dalinar quando ele se aproximou. Segundo e terceiro batalhões estão de serviço hoje, Luminobre. Estão formando fileiras para marchar. O primeiro esquadrão de ponte foi convocado, Luminobre, disse Havará, o comandante de ponte, ao chegar. Era um homem baixo, com sangue herdasiano, evidenciado pelas suas unhas escuras e cristalinas, embora não usasse um faisqueiro. A Xelém informa que a companhia de arqueiros está pronta. Cavalaria? Indagou Dalinar. E onde está meu filho? Aqui, pai, chamou uma voz familiar. Adolin, sua armadura fractal pintada de um profundo azul Colin, abriu o caminho pela multidão que se formava. Sua viseira estava levantada e ele parecia ansioso, muito embora, ao encontrar os olhos de Dalinar, tivesse desviado o olhar imediatamente. Dalinar levantou a mão, silenciando vários oficiais que estavam tentando oferecer-lhe relatórios. Ele andou até Adolin e o jovem ergueu o rosto, encarando-o. Você falou o que pensou ser necessário, disse Dalinar. E não me arrependo disso, replicou Adolin. Mas me arrependo de como e onde falei. Não vai acontecer de novo. Dalinar assentiu, e isso foi o bastante. Adolin pareceu relaxar, um peso saindo dos seus ombros,
e Dalinar voltou-se para os oficiais. Em instantes, ele e Adolin lideravam um grupo apressado para a área de concentração. Enquanto faziam isso, Dalinar notou que Adolin acenou para uma jovem ali perto, trajando um vestido vermelho, com o cabelo arrumado em um belo trançado. Essa é... Malasha? Disse Adolin. Sim. Ela parece simpática. Na maior parte do tempo ela é. Embora esteja meio irritada porque não deixei que viesse comigo hoje. Ela queria acompanhá-lo para a batalha? Adolin deu de ombros. Ela disse que está curiosa. Dalinar não respondeu. A batalha era uma arte masculina. Uma mulher querendo ir para o campo de batalha era como... Bem, como um homem querendo ler. Não era natural. À frente, na área de concentração, os batalhões estavam formando fileiras e um atacado oficial olhos claros foi depressa até Dalinar. Tinha mechas vermelhas no cabelo aleteano majoritariamente escuro e um longo bigode ruivo. Ilamar, o chefe da cavalaria. Luminobre, disse ele. Perdão pelo atraso. A cavalaria está montada e pronta. Em marcha, então, respondeu Dalinar. Todas as fileiras. Luminobre, chamou uma voz. Dalinar voltou-se quando um de seus mensageiros se aproximou. O homem, olhos escuros, usava trajes de couro marcados com faixas azuis nos braços. Ele fez uma saudação, dizendo: O grão-príncipe Sadeas exigiu admissão ao acampamento. Dalinar olhou para Adolin. A expressão do filho tornou-se sombria. Ele alega que o mandado de investigação do rei concede-lhe o direito, continuou o mensageiro. Deixe-o entrar, disse Dalinar. Sim, Luminobre, respondeu o mensageiro, voltando. Um dos oficiais menos graduados, Moratel, o acompanhou, para que Sadeas fosse recebido e escoltado por um olhos claros, como era adequado à sua patente. Moratel tinha o cargo mais baixo entre os presentes. Todos compreendiam que era ele que Dalinar enviaria. O que acha que Sadeas quer dessa vez? Perguntou Dalinar a Adolin em voz baixa. Nosso sangue. De preferência quente, talvez adocicado com uma dose de conhaque de Taleu. Dalinar fez uma careta e os dois se apressaram para além das fileiras de soldados. Os homens tinham um ar de expectativa, lanças erguidas, oficiais civis olhos escuros posicionados nas laterais com machados sobre os ombros. Na frente da força, um grupo de chules bufava e remexia as pedras com as patas. Arreados a eles havia várias enormes pontes móveis. Galante e o garanhão branco de Adolin, puro sangue, estavam esperando, as rédeas prontas nas mãos dos cavalariços. Richards dificilmente precisavam de tratadores. Certa vez, Galante havia aberto sua baia com um coice e trotado para a área de concentração por conta própria, quando um cavalariço foi lento demais. Dalinar acariciou o pescoço do corcel escuro como a meia-noite, depois subiu na cela. Ele perscrutou a área de concentração, depois levantou o braço e deu o comando para avançar. Contudo, notou um grupo de homens montados cavalgando até a área de concentração, conduzidos por uma figura em uma armadura fractal vermelha escura. Sadeas. Dalinar conteve um suspiro e deu o comando de sair, embora ele mesmo tenha ficado para esperar o grão-príncipe da informação. Adolin se aproximou do puro sangue e deu um olhar para Dalinar, que parecia dizer: Não se preocupe, vou me comportar. Como sempre, Sadeas seguia impecavelmente a moda. Sua armadura pintada, seu elmo ornamentado com um padrão metálico completamente diferente do que havia usado na última vez. Agora tinha a forma de raios solares estilizados. Quase parecia uma coroa. Luminobre Sadeas, disse Dalinar. Este é um momento inconveniente para a sua investigação. Infelizmente, Sua Majestade está muito ansioso para obter respostas, e não posso deter minha investigação, nem mesmo para uma ofensiva no platô. Respondeu Sadeas, se aproximando. Preciso entrevistar alguns dos seus soldados. Farei isso no caminho de volta. Você quer vir conosco? Por que não? Não vou atrasá-los.
Ele olhou para os chules que começavam a se mover desagitadamente arrastando as volumosas pontes. Mesmo que eu decidisse me arrastar, duvido que conseguiria deixá-los ainda mais lentos. Nossos soldados precisam se concentrar na batalha, Luminobre, disse Adolin. Não devem ser distraídos. A vontade do rei deve ser feita, respondeu Sadias, dando de ombros, sem se dar ao trabalho de olhar para Adolin. Preciso mostrar o mandado? Certamente não pretende me proibir. Dalinar estudou seu ex-amigo, fitando seus olhos, tentando ver a alma daquele homem. Sadias não exibia seu característico sorriso de desdém, que geralmente aparecia quando ele estava feliz com o desenrolar dos seus planos. Teria ele percebido que Dalinar sabia ler suas expressões e resolver ocultar suas emoções? Não precisa mostrar nada, Sadias. Meus homens estão à sua disposição. Se precisar de alguma coisa, simplesmente pergunte. Adolin, comigo. Dalinar virou galante e galopou pela linha até a frente do exército em marcha. Adolin seguiu com relutância e Sadias ficou para trás com seus subalternos. A longa cavalgada começou. As pontes permanentes no local eram de Dalinar, mantidas e guardadas pelos seus soldados e batedores, conectando platôs que ele controlava. Sadias passou a viagem cavalgando junto ao meio da coluna de 2.000 homens. Ele periodicamente enviava um assistente para buscar soldados das fileiras. Dalinar passou a cavalgada se preparando mentalmente para a batalha à sua frente. Conversou com seus oficiais sobre a disposição do platô. Recebeu um relatório sobre especificamente o demônio do abismo a havia escolhido para fazer sua crisálida e enviou batedores para vigiar contra a parte indianos. Os batedores levavam longas varas para passar de platô a platô sem usar pontes. A força de Dalinar eventualmente alcançou o final das pontes permanentes e tiveram que começar a esperar que as pontes dos chules fossem baixadas através dos abismos. As grandes máquinas eram construídas como torres de cerco, com enormes rodas e seções encouraçadas na lateral, onde soldados podiam empurrar. A cada abismo, eles desenganchavam os chules, empurravam a máquina adiante no braço e rodavam a manivela na parte traseira para baixar a ponte. Depois que a ponte era baixada, a maquinaria era destravada e puxada até o outro lado. A ponte era construída de tal modo que eles podiam travar a máquina no outro lado, puxar a ponte para cima e então enganchar os chules novamente. Era um processo lento. Dalinar assistiu montado no cavalo, os dedos tamborilando na lateral de sua sela de couro de porco, enquanto o primeiro abismo era cruzado. Talvez Teleb estivesse certo. Poderiam usar pontes mais leves e portáteis para atravessar aqueles primeiros abismos, e depois usar as pontes de cerco apenas para a ofensiva final. O som de cascos na pedra anunciou que alguém estava se aproximando da coluna. Dalinar virou-se esperando Adolin, e em vez disso, viu Sadias. Por que Sadias pedira para ser grão-príncipe da informação? E por que fora tão insistente em inquirir sobre aquela questão da correia arrebentada? Se ele decidisse criar algum tipo de falsa acusação a Dalinar. As visões mandaram confiar nele, Dalinar, disse a si mesmo com firmeza. Mas estava se sentindo menos confiante sobre as visões. O quanto ousaria arriscar pelo que elas disseram? Seus soldados são bastante leais a você, observou Sadias ao se aproximar. Lealdade é a primeira lição da vida de um soldado. Estaria preocupado se esses homens não a houvessem aprendido. Sadias suspirou. Sinceramente, Dalinar, você precisa ser tão moralista? Dalinar não respondeu. É estranho como a influência de um líder pode afetar seus homens, continuou Sadias. Muitos deles parecem versões menores de você. Poços de emoções, tão tensos e amarrados que ficam rígidos devido à pressão. São muito seguros de algumas maneiras, mas muito inseguros de outras. Dalinar travou o maxilar. Qual é o seu jogo, Sadias? Sadias sorriu, se inclinando e falando suavemente. Você está morrendo de vontade de me xingar, não é?
Mesmo antigamente, você detestava quando alguém dava a entender que você era inseguro. Naquela época, sua chateação em geral terminava com uma ou duas cabeças rolando pelas pedras. Eu matei muitos que não mereciam morrer, disse Dalinar. Um homem não deve ter medo de perder a cabeça porque bebeu vinho demais. Talvez, replicou Sadias despreocupadamente. Mas você não sente vontade de se soltar como antes? Não sente aquele pulso como alguém preso em um enorme tambor? Batendo, socando, tentando se libertar com unhas e garras? Sinto, confessou Dalinar. A admissão pareceu surpreender Sadias. E a euforia, Dalinar? Você ainda sente a euforia? Homens não costumam falar sobre a euforia, o prazer e o desejo pela batalha. Era algo particular. Eu sinto cada uma das coisas que você mencionou, Sadias, respondeu Dalinar, olhando em frente. Mas não deixo elas virem à tona sempre. As emoções de um homem o definem, e o controle é a marca da verdadeira força. Não sentir nada é estar morto, mas expressar todo sentimento é ser uma criança. Isso fede a uma citação, Dalinar, do livrinho de virtudes de Gavilar, certo? Sim. Não incomoda você que todos os radiantes tenham nos traído? Lendas. A traição é um evento tão antigo que poderia ter se passado na Era Sombria. O que os radiantes realmente fizeram? Por que fizeram? Não sabemos. Sabemos o bastante. Eles usaram truques elaborados para imitar grandes poderes e simular uma vocação divina. Quando suas mentiras foram descobertas, eles fugiram. Seus poderes não eram mentiras, eram reais. Ah, é? Sadias achou graça. Está certo disso? Não acabou de dizer que o evento é tão antigo que podia ter ocorrido na Era Sombria? Se os Radiantes tinham poderes tão maravilhosos, por que ninguém consegue reproduzi-los? Onde estão essas incríveis habilidades? Eu não sei, respondeu Dalinar em voz baixa. Talvez não sejamos mais dignos delas. Sadias bufou e Dalinar desejou ter mordido a língua. Sua única evidência para o que dizia estava nas suas visões. E ainda assim, se Sadias zombava de alguma coisa, ele instintivamente queria defendê-la. Não tenho tempo para isso. Preciso me concentrar na batalha. Sadias, disse ele, determinado a mudar de assunto. Precisamos nos esforçar mais para unificar os acampamentos de guerra. Quero a sua ajuda, agora que é grão-príncipe da informação. Para fazer o quê? Para fazer o que precisa ser feito, pelo bem de Aletikar. É exatamente isso que estou fazendo, velho amigo, respondeu Sadias. Matando Parcha-indianos, conquistando glória e riqueza para nosso reino, buscando vingança. Seria melhor para Aletikar se você parasse de desperdiçar tanto tempo no acampamento e parasse de falar em fugir como covardes. Seria o melhor para Aletikar se você começasse a agir como um homem novamente. Já chega, Sadias, disse Dalinar mais alto do que pretendera. Dê-lhe permissão de vir comigo para a sua investigação, mas não me provoque. Sadias fungou. Aquele livro arruinou Gavilar. Agora está fazendo o mesmo com você. Escutou tanto essas histórias que elas encheram sua cabeça com falsos ideais. Ninguém nunca viveu de verdade do modo proposto pelos códigos. Bah! Disse Dalinar acenando com a mão e virando galante. Não tenho tempo para sua zombaria, Sadias. Ele trotou para longe, furioso com Sadias e ainda mais furioso consigo mesmo por perder a paciência. Ele cruzou a ponte, ainda irritado, pensando nas palavras de Sadias. Lembrou-se do dia em que esteve ao lado do irmão, junto das quedas impossíveis de colinar. As coisas são diferentes agora, Dalinar, disse a Gavilar então. Vejo agora, de maneiras como nunca vi antes. Gostaria de poder mostrar o que quero dizer. Isso foi 3 dias antes da sua morte. 10 batimentos cardíacos. Dalinar fechou os olhos, inspirando e expirando, lentamente, calmamente, enquanto se preparavam atrás da ponte de cerco. Esqueça, Sadias.
Esqueça as visões. Esqueça suas preocupações e medos. Apenas se concentre nos batimentos cardíacos. Ali perto, Chules arranhava uma pedra com suas patas rígidas. O vento soprava no seu rosto, trazendo um odor úmido. Sempre havia cheiro de umidade naquelas terras tempestuosas. As armaduras dos soldados retiniam, o couro rangia. Dalinar levantou a cabeça para o céu, seu coração batendo forte. O sol branco e brilhante manchou suas pálpebras de vermelho. Os homens se deslocavam, chamavam, praguejavam. Soltavam as espadas das bainhas, testavam cordas de arco. Ele podia sentir a tensão deles, a ansiedade misturada com empolgação. Entre eles, esprenos de expectativa começaram a brotar do chão, como fitas conectadas por uma ponta à pedra, a outra chicoteando no ar. Alguns esprenos de medo também fervilhavam entre eles. Você está pronto? Perguntou Dalinar suavemente. A euforia despertando dentro dele. Estou. A avidez era nítida na voz de Adolin. Você nunca reclama sobre a maneira como o atacamos, observou Dalinar, com os olhos ainda fechados. Nunca me desafie em relação a isso. Esta é a melhor maneira. São meus homens também. De que adianta ser um fractário se não podemos liderar a investida? O 10º batimento cardíaco soou no peito de Dalinar. Ele sempre ouvia as batidas quando estava invocando sua espada, independentemente de quão alto soasse o mundo ao seu redor. Quanto mais rápido elas passavam, mais cedo a espada chegava. Então, quanto mais urgência sentia, mais cedo estava armado. Seria isso intencional ou apenas alguma particularidade da natureza da espada fractal? O peso familiar de Sacramentador acomodou-se em sua mão. Vamos, disse Dalinar, abrindo os olhos. Ele fechou com força a viseira enquanto Adolin fazia o mesmo. Luz das tempestades subindo pelas laterais enquanto os elmos eram vedados e tornavam-se translúcidos. Os dois irromperam de trás da gigantesca ponte, um fractário de cada lado, uma figura em azul e a outra em cinza ardósia. A energia da armadura pulsava através de Dalinar enquanto ele corria pelo terreno rochoso, os braços se movendo no ritmo de seus passos. A onda de flechas veio imediatamente, liberada pelos parchendianos ajoelhados do outro lado do abismo. Dalinar ergueu o braço para proteger a fresta da viseira enquanto as flechas choviam ao seu redor, arranhando o metal, algumas hastes e quebrando. Era como correr contra uma tempestade de granizo. Adolin soltou um grito de guerra do lado direito, a voz abafada pelo elmo. Enquanto se aproximavam do abismo, Dalinar baixou o braço, apesar das flechas. Ele precisava ser capaz de julgar sua abordagem. O precipício estava a poucos metros de distância. Sua armadura incrementou sua força enquanto ele se aproximava da beirada. Então ele saltou. Por um momento voou sobre o tenebroso abismo, a capa se agitando, flechas preenchendo o ar ao seu redor. Ele se lembrou do radiante voador da sua missão. Mas aquilo não era nada tão místico, só um salto comum auxiliado pela armadura fractal. Dalinar atravessou o abismo e caiu no chão do outro lado, brandindo a espada para baixo e para o lado para matar 3 parchendianos com um único golpe. Tá porra! Os olhos deles queimaram até escurecerem, e a fumaça subiu enquanto caíam. Ele atacou de novo. A espada cortava pedaços de armadura e de armas que se espalhavam pelo ar onde flechas haviam voado. Como sempre, ele cortava qualquer coisa inanimada, mas desfocava ao cortar a carne, como se virasse neblina. Devido à maneira como ela reagia à carne e cortava o aço tão facilmente, às vezes parecia a Dalinar que ele estava brandindo uma arma de pura fumaça. Um sabre de laser? Enquanto continuasse movimentando a espada, ela não ficava presa em fissuras, nem era detida pelo peso do que estava cortando. Dalinar girou, movendo sua espada em uma linha mortífera. Ele cortou até a alma dos parchendianos, deixando os cadáveres no chão.
Então chutou, arremessando um corpo contra os parches indianos ali perto. Mais alguns chutes fizeram outros cadáveres voarem. Um chute impulsionado por uma armadura podia facilmente jogar um corpo até quase 10 metros de distância, limpando o chão ao seu redor para que pudesse andar com mais firmeza. Adolin pousara ali perto no platô, girando e caindo na postura do vento. Ele avançou sobre um grupo de arqueiros, derrubando-os e arremessando vários no abismo. Segurando a espada fractal com as duas mãos, ele fez uma varredura inicial do mesmo modo que Dalinar, abatendo 6 inimigos. Os parches indianos estavam cantando, muitos deles com barbas que brilhavam com pequenas gemas brutas. Os parches indianos sempre cantavam enquanto lutavam, mas aquela canção mudou enquanto abandonaram os arcos, sacando machados, espadas ou maças, e se jogaram sobre os 2 fractários. Dalinar se colocou na distância ideal de Adolin, permitindo que seu filho protegesse seus pontos cegos, mas sem se aproximar demais. Os 2 fractários lutaram, ainda perto da beira do abismo, abatendo os parchidianos que tentavam desesperadamente empurrá-los para trás pela pura força dos números. Aquela era a melhor chance deles de derrotar os fractários. Dalinar e Adolin estavam sozinhos, sem sua guarda de honra. Uma queda daquela altura com certeza mataria até um homem de armadura. A euforia cresceu dentro dele, uma sensação muito doce. Dalinar chutou outro cadáver, embora não precisasse de mais espaço. Eles haviam notado como os parches indianos se enraiveciam quando seus mortos eram movidos. Chutou mais um, provocando-os, atraindo-os para lutar em pares, como costumavam fazer. Ele abateu mais um grupo que se aproximou, cantando em vozes furiosas que ele havia feito com seus mortos. Ali perto, Adolin começou a usar socos à medida que os parches indianos se aproximavam demais. Ele apreciava essa tática, alternando entre usar sua espada com as 2 mãos ou com uma. Cadáveres parches indianos voavam para um lado e para o outro, ossos e armaduras despedaçados pelos golpes, sangue laranja jorrando no chão. Adolin voltou a usar a espada um momento depois, chutando um cadáver pelos ares. A euforia consumia Dalinar, dando-lhe força, foco e poder. A glória da batalha tornou-se grandiosa. Afastara-se daquilo por tempo demais. Entendi agora. Eles realmente precisavam pressionar mais, atacar mais platôs, conquistar as gemas do coração. Dalinar era o espinho negro. Ele era uma força da natureza que nunca seria detida. Ele era a própria morte. Ele sentiu uma súbita pontada de repulsa, uma náusea tão intensa que o fez perder o fôlego. Escorregou parcialmente uma poça de sangue, mas também porque seus joelhos de repente fraquejaram. Os cadáveres diante dele subitamente pareceram uma visão horrenda. Olhos queimados como carvões consumidos. Corpos flácidos e quebrados, ossos fraturados onde Adolin os atingira, cabeças partidas, sangue, miolos e entranhas derramados ao seu redor. Tamanha carnificina, tamanha morte. A euforia desapareceu. Como um homem podia gostar disso? Os parches indianos avançaram na sua direção. Adolin chegou em um átimo, atacando com mais habilidade que qualquer outro homem que Dalinar já vira. O rapaz era um gênio com uma espada, um artista pintando com apenas um tom. Ele atacava com perícia, forçando os parches indianos a recuarem. Dalinar sacudiu a cabeça, recobrando a postura. Forçou-se a voltar ao combate e, à medida que a euforia começou a ressurgir, Dalinar abraçou-o hesitante. A estranha náusea sumiu e seus reflexos de batalha assumiram o controle. Ele adentrou a investida dos parches indianos brandindo sua espada em golpes amplos e agressivos. Ele precisava daquela vitória. Para si mesmo, para Adolin e para seus homens. Por que ficara tão horrorizado? Os parches indianos haviam assassinado Gavilar. Era correto matá-los. Ele era um soldado. Lutar era o que fazia, e fazia bem. A unidade de investida parche indiana foi desbaratada diante do seu ataque, dispersando-se rumo ao grosso das suas tropas que estavam formando fileiras apressadamente. Dalinar deu um passo para trás e viu-se olhando para os cadáveres ao seu redor,
com seus olhos queimados. Ainda saía fumaça de alguns deles. A sensação de náusea voltou. A vida acabava tão rápido. O fractal era a destruição encarnada, a força mais poderosa de um campo de batalha. Essas armas já significaram proteção, sussurrou uma voz dentro dele. As 3 pontes caíram ao chão a alguns metros de distância, e a cavalaria atacou um instante depois, conduzido pelo robusto Ilamar. Alguns espelhos de vento dançavam no ar, quase invisíveis. Adolin chamou seu cavalo, mas Dalinar ficou parado, olhando para os mortos. O sangue parshendiano era laranja e cheirava a mofo. Mas seus rostos, marmorizados de preto e branco ou vermelho, pareciam tão humanos. Uma ama parchemana havia praticamente criado Dalinar. Vida antes da morte. O que era aquela voz? Ele olhou de volta através do abismo, na direção de Sadeias, bem longe do alcance dos arcos. Estava sentado com seus assistentes. Dalinar podia sentir a desaprovação na postura do ex-amigo. Dalinar e Adolin se arriscaram, dando um perigoso salto sobre o abismo. Uma ofensiva do tipo criado por Sadeias teria custado mais vidas. Mas quantas vidas o exército de Dalinar perderia se um de seus fractários fosse empurrado para o abismo? Galante atravessou a ponte como uma linha de soldados que deram vivas para o Richadio. Ou é Richadio? Sempre esqueço. Ele desacelerou perto de Dalinar, que agarrou as rédeas. Naquele momento, era necessário. Seus homens estavam lutando e morrendo, e não era hora de arrependimento ou dúvidas. Um salto ampliado pela armadura colocou na cela. Não partiu a costa do cavalo? Então, com a espada fractal erguida, ele avançou para a batalha para matar pelos seus homens. Não era por isso que os radiantes haviam lutado, mas pelo menos era alguma coisa. Eles venceram a batalha. Dalinar recuou, sentindo-se fatigado, enquanto Adolin fazia as honras de recolher a gema coração. A crisálida repousava como um enorme oblongo petrobulbo, com uns 4 metros de altura, e conectada ao solo pedregoso por algo que parecia creme. Havia corpos espalhados ao redor, alguns humanos, outros parshendianos. Os parshendianos haviam tentado penetrá-la rapidamente e fugir, mas só conseguiram fazer algumas rachaduras na concha. Dalinar descansou contra uma plataforma de pedra e removeu o elmo, expondo a cabeça suada para a brisa fresca. O sol estava bem alto. A batalha durara cerca de 2 horas. Adolin trabalhava de modo eficiente, usando sua espada fractal com cuidado para raspar uma seção do exterior da crisálida. Então ele perfurou com maestria, matando a criatura em pupa, mas evitando a região da gema coração. Simples assim, a criatura estava morta. Agora a espada fractal podia cortá-la, e Adolin removeu seções de carne. E cor púrpura jorrou enquanto ele remexia o interior, procurando a gema coração. Os soldados saudaram enquanto ele a puxou para fora, esplanos de glória planando sobre o exército inteiro como centenas de esferas de luz. Dalinar se pegou se afastando, segurando o elmo na mão esquerda. Cruzou o campo de batalha, onde cirurgiões cuidavam dos feridos, e equipes carregavam os mortos de volta para as pontes. Havia trenós atrás das carroças dos chules para eles, de modo que pudessem ser devidamente cremados no acampamento. Havia muitos cadáveres de parshendianos. Olhando para eles agora, não sentia nojo nem empolgação. Só estava exausto. Havia participado de dúzias, talvez centenas de batalhas. Nunca antes sentira-se como naquele dia. Aquela repulsa o distraíra e poderia tê-lo matado. A batalha não era um momento para reflexão. Era preciso manter o foco no que estava fazendo. A euforia parecera atenuado durante toda a batalha. E ele não havia lutado tão bem quanto antigamente. Aquela batalha deveria ter-lhe trazido clareza. Em vez disso, seus problemas pareciam ter aumentado. Pelo sangue dos meus pais, pensou, subindo uma pequena colina rochosa. O que está acontecendo comigo?
Sua fraqueza daquele dia parecia o mais potente argumento para alimentar o que Adolin e muitos dos outros diziam sobre ele. Parou no topo da colina, olhando para o leste, rumo à origem. Seus olhos se voltavam para aquela direção com tanta frequência. Por quê? O que? Ele estacou, notando um grupo de parche indianos em um platô próximo. Seus batedores os vigiavam atentamente. Era o exército que o povo de Dalinar havia afugentado. Embora houvessem matado muitos parche indianos, a grande maioria havia escapado, recuando quando perceberam que a batalha estava perdida. Aquele era um dos motivos por que a guerra estava durando tanto tempo. Os parche indianos compreendiam uma retirada estratégica. O exército aguardava em fileiras, agrupadas em pares de combate. Uma figura imponente estava à frente. Um enorme parche indiano em uma armadura reluzente. Uma armadura fractal. Mesmo à distância, era fácil perceber a diferença entre ela e algo mais mundano. Aquele fractal não estivera ali durante a batalha em si. Por que agora? Havia chegado tarde demais? A figura de armadura e o resto dos parche indianos deram as costas e partiram, saltando pelo abismo diante deles e fugindo de volta para seu abrigo, fora do campo de visão do centro das planícies.